Olá, eu sou a professora Beatriz do Método Autodidata e no vídeo de hoje eu vou falar se aprender inglês dá dinheiro. O vídeo foi inspirado numa notícia que eu vi no Facebook que falava que quem fala inglês ganha até 70% mais do que quem não fala inglês. E nos comentários muitas pessoas discordavam, falando que não era bem assim no Brasil, que falar inglês não dava um aumento no salário. Então eu vim dar minha opinião e também dizer como você pode ganhar mais dinheiro com o inglês. Então eu vou dar algumas dicas no final do vídeo de como fazer isso. Primeiro, isso depende muito da sua área. Tem áreas que com inglês você vai ganhar mais e tem áreas que exigem inglês e não recebe muito bem. Por exemplo, na área de TI é essencial falar inglês. Eu já ouvi muitos alunos falarem que estavam aprendendo inglês por isso, porque estavam perdendo muitas oportunidades de trabalhar para empresas de fora e ganhar em dólar, porque não falavam inglês. Então, poderiam ir de um salário de R$ 2.000 para um salário que seria US$ 100.000 ao ano. Então, é uma diferença bem grande só por causa do inglês. E também isso era uma coisa que eu ouvia muito, todos os alunos que eu aprendava porque estavam fazendo o curso de inglês falavam que perderam oportunidades de trabalho por não falar inglês. Mas é claro que também existem áreas que exigem inglês e não são bem remuneradas, como as áreas do turismo, então para trabalhar com turismo, até professores de inglês e algumas outras profissões, ou até se você fala inglês, mas não tem uma profissão certa. Mas primeiro eu quero falar como indiretamente o inglês pode te fazer ganhar mais dinheiro em qualquer área. A primeira razão é o acesso à informação. Não importa a sua área, em qualquer área, a informação vai chegar primeiro em inglês. Então, se você fala inglês, você vai ter acesso a mais informação e vai conseguir melhorar no seu trabalho. Então, indiretamente, o inglês vai te ajudar a ser melhor e ganhar mais. A maioria dos mestrados exige uma segunda língua e geralmente é o inglês para ter acesso aos artigos e poder estudar. Quem tem uma formação maior geralmente também tem que ter um outro idioma para conseguir ter acesso a essa informação. Eu vejo isso tanto na área profissional quanto na pessoal. Eu consigo acessar muito mais informação e acabar economizando por falar inglês. Então tem muita informação gratuita na internet em inglês que a gente não encontra em português. Eu sinto que muitos assuntos, dependendo do assunto, quando eu procuro no YouTube, por exemplo, em português e em inglês, eu vejo que os canais em português é muita enrolação e não vão direto ao ponto e não dão realmente a informação. Em inglês eu consigo acessar coisas muito mais rápido e consigo ter muito mais acesso em coisas que eu não vejo em português. Por exemplo, no nicho de trabalhar em casa, trabalhar online. Então eu assisti alguns vídeos em português e geralmente eram vídeos de meia hora e a pessoa não dava uma informação que prestava. E em inglês já era mais direto, eu consegui aprender muita coisa com isso. Mesmo que tanto no português quanto no inglês as pessoas estão tentando vender um curso e acabam enrolando, mas eu acho que em inglês tem mais informação gratuita. Então, como o tempo e informação é dinheiro, o inglês acaba te ajudando a ganhar mais dinheiro. Mesmo que você não esteja usando o inglês na empresa onde você trabalha, você pode usar para questões pessoais e também para melhorar na sua profissão. Isso indiretamente vai te ajudar a ganhar mais dinheiro. Outra questão é o valor do dólar em comparação ao real. Mesmo que você não tenha vontade de sair do Brasil, tem a possibilidade de você trabalhar no Brasil para empresas de fora se você fala inglês e acaba ganhando 4 vezes mais do que alguém que não fala inglês. Um exemplo que eu tenho são 2 sites de trabalhar online, que é o Workana, que é mais na América Latina, e o Upwork, que é mais internacional. Então, só pelo fato do Upwork ser internacional, pelas vezes o mesmo trabalho você vai ganhar muito mais do que trabalhando para alguém no Workana. Eu testei os dois e no Workana não dava nem coragem de colocar uma proposta, porque o valor era absurdo, assim, por exemplo, traduz um livro inteiro por R$ 10. Enquanto no Upwork eu recebia muito mais por menos trabalho, por ser um site internacional. E o bom desses sites como o Upwork é que você pode trabalhar para várias coisas, então você não precisa ter uma habilidade muito específica. Por exemplo, muitos dos trabalhos, eles só querem alguém que fale português para fazer o trabalho, mas você tem que saber falar inglês para conversar com o cliente. Por exemplo, quando eu ainda estava no Brasil, eu comecei a trabalhar para uma empresa americana que eles queriam criar um público brasileiro, então era praticamente só criar posts no Instagram com legendas em português do Brasil. E tem muitos trabalhos como gravar um áudio em português do Brasil. Então eles te dão o que é para ler, é só para ler. Então você não precisa ter uma habilidade específica para conseguir ganhar em dólar. Se você tiver alguma habilidade, por exemplo, na área de informática ou alguma outra área, também é mais fácil de conseguir trabalhos que paguem bem no Upwork. Por exemplo, com essa empresa americana, eu trabalhava às vezes menos de 1 hora por dia e eu acabava ganhando mais do que trabalhando até as 10 da noite, trabalhando sábado, dando aula no Brasil. Claro que muitos desses trabalhos no Upwork são propostas temporárias, então você faz uma função e ganha tanto, mas às vezes esse extra que você faz no Upwork por US$ 100 acaba sendo até maior do que o salário que você trabalha todo dia para ganhar. E lá você encontra trabalho de várias coisas. Eu já vi gente procurando psicóloga que fala português, contador que fala português, ou até secretário virtual, então você não precisa
nenhuma habilidade muito diferente, só atender ligações e responder mensagens, mas falar português às vezes é uma importância, mas você tem que falar inglês para conseguir falar com esses clientes. Então, essa é a diferença. No Workana, como os clientes são brasileiros, geralmente não pagam tão bem quanto no Upwork. Nessa questão da diferença do valor da moeda, do dólar e do real, você acaba ganhando mais se você sabe falar inglês. Então, essa é uma maneira que mesmo que a empresa onde você trabalhe não pague mais por você falar inglês, você pode conseguir um extra por falar inglês. Fora o Upwork, também tem o LinkedIn, que eu já vi muitas pessoas que colocaram um currículo em inglês e conseguiram trabalho fora do Brasil. Então, se você quer ir para fora do Brasil e tem essa vontade, é uma boa maneira de tentar conversar com empresas de fora por lá. E indo para fora, consequentemente, o salário é maior do que o do Brasil, então você vai ganhar mais por falar inglês. Então, de um modo geral, o inglês pode sim te dar mais dinheiro, mas você tem que saber usar ele. Não adianta você falar inglês e ficar procurando informação em português, então você só fala inglês, mas não tá usando ele para acessar mais informação. Ou também não ir atrás de oportunidades que paguem por dólar. Não é por falar inglês que você normalmente vai ganhar mais uma empresa no Brasil, até porque isso não é tão valorizado. Mas o conhecimento que você pode conseguir através do inglês vai ser valorizado e também se você conseguir ganhar em dólares, você vai acabar ganhando mais. Então, o inglês em si não é o que te faz ganhar mais, mas ele é uma ferramenta para você conseguir chegar onde você quer. Eu mencionei o inglês nesse vídeo, mas isso também acontece com outros idiomas. Por exemplo, no Upwork eu consegui muitas propostas por falar francês e português, que é uma combinação que não tem tantas pessoas que falam francês e português, mas português e inglês tem um pouco mais, então tem um pouco mais de concorrência. Quando era francês e português, a concorrência era bem menor e era muito mais fácil de eu conseguir trabalhos. Então, para outros idiomas, se você fala alemão, japonês, algum outro idioma que você tenha interesse, também é bom para isso. Se você aprende idiomas por questões profissionais ou pessoais, comente aqui embaixo. Se inscreva no canal para aprender inglês sozinha. See you on Tuesday!